Vamos iniciar, ok? Salve Maria Imaculada, viva Cristo, Rei do Universo! Sejam todos bem-vindos ao nosso quarto encontro do curso de preparação para a consagração à Nossa Senhora. Eu sou Renilson Monteiro, da Missão Pastorear. Estou aqui para conduzir, esse momento de formação, esses encontros, onde nós vamos estudar, vamos ler o tratado, vamos fazer os exercícios espirituais, tudo juntos, e depois cada um na sua paróquia vai se consagrar ou renovar a sua consagração à Santíssima Virgem pelo método de São Luís Maria Grignon de Montfort, ok? Então, seja bem-vindo, você que está assistindo esse vídeo agora, nós já temos mais 3, nós estamos no 4º vídeo. Hoje nós vamos falar do capítulo 3, A nossa metodologia é, durante a semana a gente lê, medita, estuda, e hoje aqui a gente vai para uma discussão. Eu estou aqui para mediar, e vocês aqui no chat aberto podem estar interagindo e também tirando as suas dúvidas aqui nesse vídeo. Amém? Então vamos rezar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Já vamos pedir a intercessão da Santíssima Virgem sobre nós, sobre este canal, sobre este apostolado, sobre a Missão Pastorear, todos os nossos irmãos do Grupo Exército de Maria, nossa equipe de apoio, todos os nossos devotos de Nossa Senhora que está aqui conosco, você que está assistindo esse vídeo agora, quero consagrar ao Imaculado Coração de Nossa Senhora, você, sua família, a sua caminhada. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et nora mortis nostrae. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito bem. Estamos nas mãos de Nossa Senhora aqui nesse curso, tá? Então, lembrando a vocês que todo dia 20, nós temos o Rosário Provida lá na Praça das Corujas, Praça Castro Alves, aqui em Barreiras. Alguns irmãos da missão foram dar o apoio lá nesse Rosário. E nos dias que for dia 20 e não cair na segunda, vocês participem também desse Rosário, é uma causa muito boa, tá com a bandeirinha aqui, ó, Provida, Nós, assim como a igreja ensina, nós somos a favor da vida. E temos também que não só ter a opinião, mas temos que ter uma posição e uma ação também, Então, o fato de ter uma bandeira, colocar no status, se tiver uma pergunta, você fala, não, sou a favor da vida, tem um rosário para a vida. Então, participem, tá? Mas vamos lá, então, para o nosso assunto de hoje, nosso 3º capítulo. No 3º capítulo, diz assim, ó, a escolha da verdadeira devoção à Santíssima Virgem. Porque São Luís vai apresentar a falsa e a verdadeira, e é claro, ele está falando para você escolher essa verdadeira que ele vai continuar falando. E aqui nesse capítulo ele vai apresentar os falsos devotos, ok? Então a gente vai focar um pouco nesses falsos devotos. Por que, Renilson, que nós vamos focar nos falsos devotos? Porque está assim, ó, de falsos devotos, e é bem capaz da gente se identificar com esses falsos devotos hoje, tá? Mas qual é a ideia? O Espírito Santo, ele nunca vai te revelar nada para te acusar, nem para te fazer sair da igreja, e nem muito menos para você desistir, do processo. Então, se o Espírito Santo está identificando uma falha, um problema, um defeito, um pecado, ele está dizendo, olha, você tem esse pecado, você quer sair desse pecado? Porque nós precisamos sair. Então, o Espírito Santo revela, nos convida à mudança e a gente decide, eu quero, Senhor, sair desse pecado que tu me revelaste. Qualquer que seja o vício, mania, que está nos fazendo ser um falso devoto. E aí o Espírito Santo vai nos ajudar a ser verdadeiros devotos, porque se nós estamos estudando a verdadeira devoção, para ser verdadeiros devotos. Não podemos estudar essa maravilha aqui e depois ficar fazendo de conta que somos devotos, Boa noite, meus irmãos. Vão chegando. Então, vamos lá. Vamos iniciar com a palavra de Deus. Hoje eu vou ler algumas vezes as palavras, porque a palavra de Deus, principalmente no Evangelho, Jesus fala muito sobre esses falsos devotos,
do próprio Cristo, e aqui nós vamos trazer para a nossa vida, né? Em Mateus, no capítulo 15, versículo 8, se você tem a sua Bíblia, né? Abre aí no Mateus, capítulo 15, versículo 18, e eu vou tentar ler aqui, que estou sem óculos, não estou vendo nem o 18, imagine se eu vou conseguir ler, mas eu acho que sim. Não é o 18, é 8, 15 e 8, tá? Mateus capítulo 15, versículo 8, que diz assim: esse povo somente me honra com os lábios, seu coração, porém, está longe de mim. Vã é o culto que me prestam, porque porque ensinam preceitos que só vêm dos homens. Olha só, aqui Jesus está citando Isaías, né? Isaías que falava já isso. Esse povo me honra só com os lábios. E aqui a gente pode trazer para a nossa realidade da consagração. Quantas pessoas que honram Nossa Senhora só com os lábios, né? Que canta bonito, eu me consagro a ti, ó minha Senhora e também minha Rainha, que recitam Magnífica com a boca, com os lábios, que recitam o Ave Maria Stella com os lábios, mas o coração está longe de Nossa Senhora. São os hipócritas, né? São os falsos devotos que se fingem ali porque acha bonito. É muito lindo a pessoa estar ali dizendo que é devoto de Maria, mas não basta ser lindo, tem que ser verdadeiro. Tem que sair de dentro do nosso coração. Tá? E aqui a gente precisa ter muito cuidado com as falsas devoções, porque, veja só, já quero começar esse vídeo com muita profundidade. E não tenham medo dessas verdades. As falsas devoções são obras do demônio. Isso aqui é comentário meu, tá? É entendimento meu. Ainda não estamos no tratado. Nós vamos entrar no tópico 90. Vá acompanhando no seu livrinho, tá? No tratado. Mas nós vamos entrar agora no tópico 90. Mas as falsas devoções são obras do demônio. Ah, Renilson, então quer dizer que eu estou praticando, eu sou um demônio? Não. Quer dizer que o demônio, eu estou possesso para estar fazendo as coisas do demônio? Não, calma. O demônio, ele tem a sua obra. Qual é a obra do demônio? Fazer você acreditar que daquela forma você está sendo perfeito. Se você é um falso devoto, até agora você não ia perceber que, por exemplo, que aquilo está errado, que aquilo é hipocrisia. Você está se achando, porque é isso que o demônio faz. Ele nos engana e nos leva a pensar que estamos sendo perfeitos. Então, essa é a obra do demônio. O poder que o demônio tem é de nos influenciar. E quando o demônio vê alguém querendo fazer uma devoção perfeita, ele faz de tudo para atrapalhar. Mas olha só, pasmem, quando ele vê que a devoção é falsa, ele ajuda. A pessoa acha que está abafando, nossa, e reza bonito e tal, mas porque ele sabe que é uma falsa devoção, e o demônio até estimula. E a gente pensa que é o Espírito Santo, mas não é. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. Ele nos estimula algum mal em nós para nos cegar cada vez mais. Então, nós vamos ver nos falsos devotos que cada um tem alguma maldade que é estimulada. O Espírito Santo vai estimular o meu orgulho? Não. O Espírito Santo vai estimular a minha inveja? Não. O Espírito Santo vai estimular a minha vaidade? Não. Quem é que estimula esses sentimentos? É o demônio. Então, se eu já estou com um pouquinho de vaidade, ele vai estimular, se ele sabe que eu sou vaidoso, ele vai sempre agir ali naquela vaidade. E eu sempre vou ser um devoto vaidoso. É uma falsa devoção, porque se eu sou vaidoso, eu estou buscando a minha honra, o meu nome, a minha visão, eu preciso estar bem, ser elogiado. Sabe aquelas pessoas que precisam do elogio, dizer, nossa, mas como você é devoto de Nossa Senhora, nossa, olha como você reza bonito e tal, e aquilo vai me agradando e vai me engrandecendo, então isso é vaidade, o demônio está ali ajudando. E eu fico achando que aquela devoção é o máximo, porque ele já me enganou e me cegou. Por isso, se você se identificar com algum desses elementos que nos fazem ser falsos devotos, que no fundo, todos nós temos um pouquinho desses falsos devotos, ou um pocão, né? Não se preocupe. Espírito Santo, este curso, nossas orações, nossos exercícios espirituais até o dia 30, porque no dia 31 nós temos que estar afiados, mas até o dia 30 nós vamos quebrar com essas falsidades.
vamos clamar o Espírito da verdade, vamos aprender a verdadeira devoção e vamos nos determinar, né? Vamos determinar mesmo em nome de Jesus que nós seremos pelo menos falso esse ano. Aí no outro ano menos falso, até a gente vai chegando à perfeição. Como eu falei, são camadas. Não se preocupe que a gente não vai ficar perfeito na primeira consagração. Tá certo? Então é isso. E aí ele vai dizer aqui, ó, que nós temos que, depois de ter conhecido aquelas verdades, o tópico 90 é apenas uma motivação, ele diz, depois de ter conhecido essas 5 verdades, é preciso, mais do que nunca, fazer a boa escolha. Quais são as 5 verdades que nós vimos no vídeo anterior? Se você não sabe quais são essas verdades, vai lá no vídeo anterior que nós falamos das verdades. Aí ele diz, então, vamos ter que fazer a escolha de uma devoção perfeita, como eu vou apresentar. E se eu vou escolher a perfeita, é porque tem uma perfeita e uma falsa. Aí ele vai dizer qual é a falsa, qual é a perfeita, e aí você vai escolher a qual. Coloca aí nos comentários. Qual é a devoção que você quer escolher? A falsa ou a perfeita? Não é? Então, eu coloquei aqui, ó, o espírito maligno, ele não se detém em falsificar outras devoções, senão, né, a não ser que seja de Jesus e de Maria, né? São Luís fala isso. A Santa Comunhão e a Virgem Santíssima, porque são estas como ouro e prata. Então, o demônio, ele não vai falsificar uma devoção, por exemplo, uma devoção a um ídolo que eu falo assim, um cantor, um artista. Ele não vai falsificar. Para quê? Porque aquela devoção ela já leva para ele. Pode ser verdadeira, que já vai levar para ele. Ele não vai falsificar uma devoção qualquer, mas uma devoção que nos leva para o céu. Uma devoção que nos aproxima de Deus, ele vai querer falsificar. Falsificar para quê? Para que a gente não se aproxime de Deus. Né? O desejo do demônio, a investida dele toda é nos afastar de Deus. É fazer com que nós percamos a nossa alma para o inferno, porque a nossa alma ela quer se unir eternamente com Cristo no céu. Então, até chegar aquele momento da nossa morte, né, que esperamos que seja uma morte santa, para que nós possamos nos unir com Cristo, com Deus na eternidade, até aquele momento ele vai estar lutando para perder a nossa alma, para arrastar a nossa alma para o inferno, porque a alma que vai para o inferno ela é a ausência de Deus para o resto da eternidade. Então, o demônio vai falsificar as devoções que levam para Deus. Então, quais são os sinais? Né? Aí ele vai dizer os sinais dessa falsa devoção. E ele diz assim, eu conheço 7 espécies de falsos devotos. Existem mais? Com certeza existe. São Luís diz que conhece 7. E ele cita aqui os 7, mas pode ter mais, né? Pode ter mais devotos. Então, vamos lá, vamos ver se a gente se identifica com esses devotos. Né? Eu vou falando aqui porque é uma coisa bem simples, está aqui no Tatá, você pode ir acompanhando. Quem tiver dúvida já vai colocando aí. Boa noite, paz e bem, sejam bem-vindos. Então, vamos lá. O primeiro devoto que ele diz, o primeiro tipo, é o devoto crítico. São os devotos críticos. O que são os devotos críticos? Né? Só, ele fala todos aqui, mas eu já vou falando de um em um e explicando, né? São 7. Os críticos são, em geral, sábios, orgulhosos, espíritos fortes e presumidos, que têm um fundo, uma certa devoção à Santíssima Virgem. Tem, todo católico tem, porque sabe que está ali, mas que vivem criticando as práticas da devoção, né? A gente simples, tributa a boa-fé, aqueles que tributa de boa-fé, né? E santamente a esta boa mãe, pelo fato destas devoções não agradarem a sua culta fantasia. Então, eles criticam aqueles que têm mais devoção. Então, os críticos vão fazer o quê? Criticar, né? São pessoas de pouca fé. Geralmente, o crítico ele tem pouca fé. Ele vai criticar, porque, para que isso? Isso não leva a nada. Então, se isso não leva a nada, então ele não acredita que a devoção à Santíssima Virgem nos ajuda a ir para o céu. Então, ele vai dizer que nos leva a nada. Então, ele tem pouca fé e fica criticando tudo, né? Nisso, eles reduzem o mistério, né? Por exemplo, para que ajoelhar para receber a comunhão? Aí critica aquele que quer ser mais devoto. Então, ele reduz o mistério. Comunga de qualquer jeito. É a mesma coisa. Então, ele reduz o mistério.
Quanto mais você quer dar aquela realeza, aquela sublimidade, aquela reverência para o mistério, ele quer tirar aquilo. Não, para quê? Né? Para que ir para a igreja, né, todo arrumado, de calça, camisa longa? A igreja tem que se sentir à vontade, vai de bermuda, camiseta. Então ele fica sempre criticando aqueles que querem viver uma vida mais devota, né? Nossa irmã, o irmão Nascimento, fala assim, ó, no meu livro a página é 60, Falsos Devotos, para quem quiser acompanhar. Mas eu não estou na página, viu? Eu estou falando o tópico, né? É o tópico 90, tá? Não é a página, não. O tópico 90, que o tratado vai vindo de tópicos, parágrafozinhos, tá? Tem um pontozinho. Ponto 1, ponto 2, ponto 3, que é o 90. Aí alguns vai variar a página mesmo, né? Nesse livro aí, a página 90. Então, vamos lá. Esses são os críticos. O crítico, ele duvida de tudo, né? Agora, aqui, a gente precisa só abrir um parênteses para aqueles que acreditam em tudo. Temos que ter cuidado, não podemos acreditar em tudo. Porque muita coisa que vem também é do demônio. Se a gente acreditar em tudo, a gente está acreditando também nas coisas do demônio. Então, tem que ter cuidado. Nem tudo eu acredito. Ah, Nossa Senhora apareceu ali. Será? Né? Se já tem resquícios, se já tem vestígios, se a igreja já olhou, né? Às vezes a própria situação, nossa, aquilo está parecendo mais como é que fala? Um alarme falso. Então, calma, eu vou esperar se tiver alguma manifestação da igreja, alguém realmente dizer, teve um milagre, aí eu vou acreditar. Também não é porque nós somos devotos, nós temos fé em Deus, tá, que a gente vai sair acreditando em tudo. Né? Tem coisas que a gente tem que também ter calma, investigar também, para ver se realmente é. Porque se a gente acredita em tudo, a gente vai ser enganado pelo demônio muito fácil. Agora, se é uma coisa que está no catecismo, já foi dito, eu acredito, eu creio na igreja. Se a igreja falou que Nossa Senhora apareceu em Fátima, já está, pronto, então apareceu em Fátima. Isso eu acredito. Mas se chegar uma pessoa aqui agora dizendo que tem uma aparição da Senhora ali, calma, não acredita assim de vez não, tá? Tem um pouco de cuidado. Então, vamos lá. O segundo, né, Jesus até coloca aqui uma outra passagem bíblica. Não vou ficar sempre pegando a Bíblia para a gente não perder muito tempo, mas já está aqui também escrito. Em Mateus 23, 27, diz assim, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, sois semelhantes aos sepulcros calhados. Por fora parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos e cadáveres, e de toda espécie de podridão. Assim também vós, por fora pareceis justos aos olhos dos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Esses são os falsos devotos. Por fora tão bonitinho, carinha de santo, nossa, o véuzinho, a correntinha, né? Todo devoto anda com tratado na mão, né? Anda com tratado na mão, vai levar para a igreja, aquela coisa. Só você olha e fala, como é lindo aquele devoto. Mas por dentro, cheio de podridão. O coração não está verdadeiramente focado em Nossa Senhora, só honra com os lábios, só é externo. Então, esses são os hipócritas, né? O sepulcro caiado, que Jesus diz, é porque eles faziam sepulcro e por fora eles enfeitavam, assim como algumas pessoas hoje fazem com os túmulos. Né? Faz o túmulo todo bonitinho, tem gente que capricha, né? É a melhor cerâmica que tem hoje, bota um desenho, deixa todo bonitinho. Vai lá, limpa direto, bota uma flor, e o que está dentro? Cadáver, podridão. Então, Jesus fala assim, esses falsos devotos são como esses sepulcros caiados, e nós não devemos ser assim. Nosso coração não deve ser um depósito de carniça, mas nosso coração e nosso ser tem que ser o depósito do Espírito Santo, o templo do Espírito Santo. O templo da verdade. Aqui dentro de nós tem que ter verdade. Até quando vai revelando as nossas verdades ruins, nós temos que assumir. Nós vamos falar sobre isso também, tá? O segundo tipo de devotos são os devotos escrupulosos. Então, primeiro são os críticos, que criticam todo mundo, que quer ter um pouquinho mais de devoção à Nossa Senhora. E os segundos são os escrupulosos. São aqueles que receiam desonrar um filho honrando a mãe, né? Rebaixá-lo quando exalta Nossa Senhora demais. Não pode suportar que se repitam à Santíssima Virgem aqueles louvores justíssimos que lhe teceram os santos padres.
Então, são aqueles que acham assim, se eu tiver muita devoção à Nossa Senhora, eu vou tirar a glória de Jesus. Eu vou estar diminuindo Jesus, né? Então, eu tenho que esquecer Nossa Senhora para aparecer só Jesus. Esses acham que Maria rouba a glória de Jesus. Eles não compreendem o mistério. Então, nós que estamos aqui há algum tempo, você que já está nesses 3 primeiros encontros, hoje 4, já está entendendo. Maria, ela quer dar mais glória ao seu filho com essa consagração, não tirar a glória do seu filho. Então, a pessoa que, por exemplo, se ele chegou aqui e ele está nesse escrúpulo, ele não viu a aula passada, o vídeo passado, que fala das verdades. Uma dessas verdades fala sobre isso. Maria dá glória a Deus e dá glória a Jesus. E Jesus deu glória a Deus se colocando sob os cuidados de Maria. Então, é um mistério lindo, né? Não tenhamos medo, tá? Tem católico, tem devoto de Nossa Senhora, que é escrupuloso. Eu vou dar um exemplo. Eu venho falando sempre assim da minha consagração, primeiro ano, segundo ano, né? Já falei um pouquinho. Lá para frente eu vou falar mais sobre isso, para a gente entender que é um processo. Eu passei por um tempo, eu sempre fui muito devoto de Nossa Senhora, mas ainda tinha um pouco desse escrúpulo. Então, por exemplo, na oração pessoal, que eu faço as orações marianas e faço a minha oração direcionada a Deus, a Jesus Cristo. Eu sempre colocava primeiras orações a Jesus, e eu falava assim, no grupo de oração, a gente começa se consagrando a Nossa Senhora. Primeiro é ela. Mas eu ainda tinha na minha oração essa... Aí, quando foi um dia, eu entendi que não precisa ter medo de colocar primeiro Maria. Aí eu coloquei no meu roteiro de oração. Primeiro, eu me consagro a Nossa Senhora, faço as orações marianas, porque o que é que eu entendo? Pelas mãos de Nossa Senhora, eu me coloco na presença de Jesus, é ela que me leva para que eu possa, né, na minha baixeza, se Jesus permitir, que eu possa pelo menos estar na presença dele e poder conversar com ele. Entendeu? Então, não precisa ter medo, escrúpulo de desonrar Jesus. Não desonra. Pode fazer sua oração mariana primeiro, você se consagra primeiro. Não precisa. Quantos louvores você tecer a Nossa Senhora? Só não pode dar a Nossa Senhora o culto de latria, né? Porque latria é só a Deus, é adoração. Mas hiperdulia significa uma hiperveneração. Então, posso venerar a Nossa Senhora. Posso cantar hinos a Nossa Senhora o dia todo. Não vou esquecer de Jesus, mas enquanto eu estou prestando esse culto a ela, eu estou engrandecendo Jesus também, tá? O terceiro tipo de devotos são os devotos exteriores. Não, gente, esse daqui não tem jeito. É quase que unânime. Sabe o que eu estava meditando esses 2 dias, né? Que eu fico meditando e às vezes eu trago as coisas para a formação. É pelas dúvidas. As dúvidas que chegam a ser assim, inquietações. As principais dúvidas. Renilson e a corrente. Renilson e a rosa. Renilson e a carta. Renilson e a roupa. Pode ser tal. Gente, vocês que estão aqui, que já estão conosco esses dias, vão se identificar. Vocês já perceberam que as perguntas de vocês, a maioria quase que absoluta, é sobre as coisas externas, sobre as coisas materiais. Ninguém nunca me perguntou, porque a gente precisa, no dia da consagração, fazer um ato, né, de caridade, entregar alguma coisa para Nossa Senhora. Uma caridade, um jejum. Ninguém perguntou, qual a melhor forma? Será que eu posso levar alguma coisa para um irmão de rua no dia? Como eu posso fazer uma caridade nesse dia? Né? Como é que eu faço para estar com o meu coração mais voltado para Nossa Senhora nesse dia? Tem mais alguma oração que eu possa fazer nesse dia? Tá? Não. Renilce a roupa, renilce a rosa, renilce a corrente, e e o padre vai estar lá, e ele vai assinar, e nós vamos sentar na frente. Gente, tudo isso é externo. Tudo isso poderia não ter. Mas o que eu percebo? Se a gente tirar todas essas coisas externas, será que tem consagração em você? Será que tem consagração em mim? Olha como que nós somos externos. Nós somos. E talvez nós somos falsos devotos. E precisamos mudar. São Luís vai dizer no tratado, nós vamos estudar isso mais para frente. O externo também ajuda, né, para evangelizar, para honrar,
mas o externo tem que ser um reflexo do interno. Se não tem uma devoção interna, tudo aquilo que é externo é falso, é perdido. Tem que ser um reflexo, um impulso, uma consequência daquilo que já tem no nosso coração. Se você está numa consagração boa, sincera, não é que você não vai fazer. Sim, coloca uma roupa bonita, branca, leva rosa bonita, uma vela bonita, né? Sei lá, uma corrente. A corrente não precisa ser bonita, tem que ser simples, mas tipo assim, tudo que puder engrandecer ali, tudo que puder dar um tom de sublimidade naquele mistério, naquele dia que você vai realizar aquele ato. Mas tem que estar com isso também de verdade no coração. Se for só externo, não adianta. Reflexão para nós, a partir de hoje. Se eu tirar tudo isso que é externo, pensa tudo que é externo, rosa, cadeia, tal, roupa, o próprio ato lá de ler a carta, se eu tirar a carta, tudo isso vai ficar o quê? Vai ficar o quê mesmo? Se não existisse nada disso aqui que nós estamos fazendo, se cada um tivesse fazer sua consagração sozinho com Nossa Senhora, e aí? Ia dar certo para você se ia se consagrar, sim ou não? Então, esses exteriores, já falei tudo, são aqueles que se preocupam só com o externo. Então, eu nem falo assim, eu espero que nós aqui, não, porque eu sei que nós temos muito isso. Então, eu espero que daqui para do dia 30 de maio, nós possamos mudar isso. Sejamos um pouco mais internos e menos externos, tá certo? Os devotos exteriores. Proclama que conhecem a Deus, mas na prática renegam. Detestável que são rebeldes incapazes de qualquer boa obra. Né? Então, aqui um comentário, né? Na verdade, a palavra de Deus no livro na carta de São Paulo a Tito, capítulo 1, versículo 16. Ele está falando o quê? Daqueles que dizem que conhecem a Deus, mas a prática, na verdade, não condiz com... É aquele católico de IBGE que diz que é católico, mas as práticas não estão batendo a ser católico. É aquele devoto de Nossa Senhora que fala, eu sou consagrado a Nossa Senhora, mas as ações não é de um consagrado a Nossa Senhora. As palavras, os locais que vai, as roupas que usa, não é de um consagrado. Então, aqui é um falso devoção. São Paulo está dizendo. Então, o quarto tipo de devotos são os devotos presunçosos. Acho que eu estou falando demais, será que vai dar tempo? São os devotos presunçosos. Tá dando para entender, gente? Pode ir colocando aí no comentário, tá? Pode escrevendo aí, pode tirar dúvida, pode interagir, tá? Então, o quarto são os presunçosos. O que são os presunçosos, né? Eles acham que já estão salvos e não precisam fazer mais nada. Presunçosos é assim, ó, já me consagrei, agora eu vou aqui deitar na minha cadeira, encostar aqui, deixa que Nossa Senhora faz tudo. Como se ele falasse, ele pensa que é só o ato de consagração já basta, só é isso. Só é a roupa, a corrente, a vela, falou lá bonitinho no dia e pronto, já estou salvo. Nossa Senhora não vai me deixar, né? E não é isso. A gente precisa... Está dando para entender, sim, meu irmão. Obrigado. Maravilhoso. É isso aí. Então, a gente vai se consagrar. Porque o que é o ato de consagração? O ato de consagração, se você for olhar bem a carta, eu acho que nós vamos pegar uma fórmula um dia, que tiver mais tempo, para a gente dar uma olhada em alguns termos. Ele é um propósito. Eu estou me dando, mas é um propósito, né? Proponho de hoje em diante, lembra? Ser isso, isso e isso. Então, é um propósito. Só que você pode fazer o propósito e cumprir, você pode fazer o propósito e não cumprir. Então, o presunçoso não está cumprindo. Como é que ele se propôs a lutar, a renunciar a isso, aquilo? Só que ele foi lá e parou e quer que Nossa Senhora vai renunciar por mim, Nossa Senhora vai lutar pela minha castidade, Nossa Senhora vai decidir não ou sim ao pecado, ou sim ou não a Deus. Não, quem vai decidir sou eu. Quem vai ter que renunciar, que sair da condição de pecado, da situação ali, da ocasião, quem vai ter que mudar os hábitos, quem vai ter que acordar mais cedo? Sou eu, então, não é para ser presunçoso, tá? Entenderam o que é presunçoso, né?
A palavra de Deus vai dizer em Provérbios 26, 24 e 26. O que odeia, fala com dissimulação. No seu interior, maquina a fraude. Quando ele fala com amabilidade, não te fies nele, porque há 7 abominações em seu coração. Pode dissimular seu ódio sob aparência, e sua malícia acabará por ser revelada ao público. Olha só, gente, isso aqui é muito interessante para nós. Né? Podemos nos colocar no lugar desse daqui. Ele está falando do ódio, mas vamos trazer para a nossa. Olha só. A pessoa odeia, mas ele dissimula, ou seja, ele finge que não odeia. Ele fala com amabilidade, ou seja, ele é todo amável, mas no coração está maquinando uma fraude, uma outra coisa. É aquele que fala de Nossa Senhora, né, com tanto amor, mas quando se esconde do público, quando está em casa, quando está no seu cantinho sozinho, peca, ofende a Cristo, ofende a Nossa Senhora. Entendeu? Então, é muito triste. Agora ele fala aqui, ó, uma hora vai se tornar público. Não adianta fingir que é consagrado, porque mais cedo ou mais tarde a máscara cai. Porque toda a verdade ela vai ser revelada. Não há nada de oculto que não seja um dia revelado. Então, não adianta ser falso, devoto, tá? Então, o quarto são os devotos presunçosos, o quinto são os devotos inconstantes. E esse aqui tem muito também, né? Tem muito inconstante. Inclusive, muitos inconstantes não estão aqui porque pararam por causa da inconstância, né? São aqueles que são devotos da Santíssima Virgem, periodicamente, por um intervalo e por capricho. Hoje são fervorosos, amanhã são tíbios. Agora mostram-se prontos a tudo, empreender em serviço de Maria, e logo após já não parecem os mesmos. É aquele de momento, né? De momento. Sempre desistem e param no meio do caminho, porque são de momento e vivem de sensações, fazem grandes propósitos e depois não conseguem cumprir, né? Falamos sobre isso. Então desanima e para tudo. Sempre se anima com novidades, mas nunca persevera. O que são os inconstantes? Quando muda alguma coisa, criou um grupo novo, ele entra. Principalmente no WhatsApp. Entra no grupo Exército de Maria, ele entra. Surgiu um grupo novo na paróquia na Ariana, ele entra. Está tendo um estudo sobre Maria, ele entra. Tem uma aparição de Nossa Senhora ali, ele corre. Apareceu agora uma devoção nova de Nossa Senhora das Lágrimas, ele compra uma coroa das lágrimas e começa a rezar todo dia. Mas daqui a pouco para. Aí daqui a pouco aparece outra situação nova, ele vai lá e já começa de novo. Mas ele não persevera em nada. Ele é inconstante, ele é de momento. Por quê? Esses que são de momento, que acontece muito com a gente, é porque a gente quer ser devoto de Nossa Senhora quando nós estamos num colchão macio, num ar-condicionado, e Nossa Senhora passando a mão na nossa cabeça e dando todas as graças para nós. Botou uma cruz nas costas, ele sai fora. Então, os inconstantes é por isso. Não é porque ele deixa de gostar de Nossa Senhora ou deixa de gostar de ser devoto. Não, ele gosta de ser devoto, só que a cruz pesa uma hora. Aí, quando a cruz pesa, ele desiste. Aí eu ouço muito testemunho, né, de algumas pessoas que falam assim, Renilson, eu não aguento mais, eu vou desistir porque está acontecendo muita coisa na minha vida. Ou então, esse ano eu não vou me consagrar não, porque está tão difícil. Apareceu tanta coisa, o menino ficou doente, tive que não sei o quê, tal, apareceu mais trabalho, eu entrei na faculdade, então não dá mais. Só dá para se consagrar, Renilson, se for fácil. Se não tiver doença. Se não tiver nada, aí eu me consagro. Mas o negócio apertou, eu corro. Então, os inconstantes são isso. Não é porque ele não para de gostar, é porque ele quer no fácil. Quando as coisas apertam, ele desiste. Então, eu sempre falo para você, gente, não desiste. Não importa como está. Está difícil, continua. Apareceu uma doença, continua consagrado. Não consigo mais fazer as 5 orações que eu me comprometi. Faz 3, faz 2, faz 1. São Luís vai dizer lá no tratado, se você não conseguir fazer muita oração, ele dá até uma dica, né? Tá lá. Pelo menos uma vez no dia, quando você passar, porque na sua casa tem que ter uma imagem de Nossa Senhora, um quadro, lógico,
Porque se você é consagrado Nossa Senhora, não tem nenhum quadro, nenhuma imagem, que consagrado é isso. Então você vai passar e dizer assim: sou todo teu, Maria, e tudo que possuo é vosso. Pronto, se você falar só isso durante o dia. Ah, não tenho tempo para rezar 30 oração? Não. Mas eu saio, ou então eu estou cuidando de uma pessoa doente, pronto. Entrega a Maria. Isso é consagração. O que é consagração? É fazer tudo por Maria. É a consagração interna, a verdadeira devoção é interna. Servir a Nossa Senhora, né? Vai como se estivesse servindo a ela ali. O que ela faria? Ela não foi direto para a casa de Isabel? Então, eu estou com um doente e não consigo rezar, eu aplico a minha consagração no doente. Eu fico com o pensamento em Nossa Senhora. Eu falo no meu pensamento, ou se eu puder, estiver em casa trabalhando, fazendo alguma coisa, não dá tempo para rezar, vai falando coisas. Eu me consagro. Às vezes eu fico assim. Ainda bem que eu moro só, senão o povo vai pensar que eu estou doido. Mas se alguém na sua casa pensar que você está doido, deixa eu pensar. Né? Aí você fica... Eu me consagro a ti, mãe, Eu fico conversando com ela quando eu estou fazendo alguma coisa em casa. Pronto, já fiz minha conversa com Nossa Senhora. Sempre tenha em mente que Nossa Senhora está com você. Apareceu uma dificuldade, mãe, segura agora. Então, o fato de você se consagrar significa isso. Você está o tempo todo crendo que Nossa Senhora está ali. E tudo você coloca nas mãos dela. Não é para você desistir. A consagração não é uma coisa... Nossa, que maravilha estar aqui, né? Cheiro de rosas, colchão macio, tudo dando certo. Não é isso. A consagração não é isso. E se você não entende o que é a verdadeira devoção, a verdadeira consagração, você vai desistir fácil mesmo. Né? Os inconstantes também, tem uma coisa, né? Uma hora são anjos, outra hora estão desonrando a Nossa Senhora. Não vou nem dizer que outra hora são demônios, né? Uma hora está carinha de anjo. Né? São aqueles inconstantes, são aqueles... Uma hora ele está dando a vida para Nossa Senhora, daqui a pouco está pecando feio. Né? O sexto devoto são os hipócritas. Esses são os mais fáceis, né? A gente já sabe que tem os hipócritas. São aqueles que cobrem seus pecados e maus hábitos com o manto desta virgem fiel, a fim de passar aos olhos do mundo por aquilo que não é. Olha só, os hipócritas. A pessoa, sabe, tá afogada em pecado, mas quer dizer, eu vou me disfarçar de consagrado, que todo mundo olha para os consagrados com piedade, acha que todo consagrado é santo, então eu vou fazer isso. Coloca uma cadeia, coloca uma roupinha, uma camisa de Nossa Senhora, vai lá, faz uns louvores da Nossa Senhora, enche os status de Nossa Senhora, mas no fundo, está desonrando Nossa Senhora, está pecando, quer cobrir suas maldades. Na consagração, inclusive, vai ter um momento aqui, né? A gente sabe, quem já leu sabe, que ele vai pedir para a gente buscar conhecer as nossas maldades. É o contrário desses hipócritas. Eu não quero esconder o que há de mal em mim, eu quero mostrar, eu quero revelar o que há de mal em mim. Né? Então, os hipócritas, Jesus fala muito sobre essas hipocrisias também, né? E o sétimo são os devotos interesseiros. Ixi, também tem muito entre nós, né? Quem não tem aquele interessezinho? Tem sim. Mas a gente vai tirando esse interesse aos poucos, né? Então, o interesseiro é aquele, ele só recorre à Virgem Maria para ganhar uma graça, né? Para ganhar alguma coisa, ou até mesmo porque aqueles que pensam, vou me consagrar porque eu vou ficar mais protegido. Ou seja, está indo porque tem interesse de ganhar alguma coisa, uma proteção, uma graça, um milagre. Tem gente que se consagra achando que que ela agora vai realizar um milagre porque você é consagrado. Pode ser? Pode, e tem que crer, mas não vai fazer só por isso. A consagração é dar-se, não querer em troca. Nós já falamos sobre isso na escravidão. Nós vamos dar a nossa vida sem querer nada em troca. Tá? Então, cuidado com esses falsos devotos, né? São Luís diz assim, ó, ele faz um resumo no tópico 104. Quem tiver aí com o tratado, acompanha comigo no 104. Não sei se eu vou ler tudo, é bem grande. Cuidem, portanto, de não pertencer ao número dos devotos críticos que, em coisa alguma, creem e de tudo criticam. Aí ele vai falando, ou dos escrupulosos que receiam ser demasiadamente devotos, tal. Não precisa ler tudo isso aqui, não. Então, cuidado, ele fala assim, ó, cuidado para não ser um desses. Qual é o nosso exercício? Observa se você não está sendo um desses falsos devotos. Vou até dar uma olhadinha aqui novamente, para a gente... olha só.
Devoto crítico, será que você não está criticando aquele irmão que é devoto demais, que faz muita coisa, que acredita muito, né? Ou os escrupulosos, será que você não está colocando Maria sempre por último, com medo de tirar a honra de Jesus? Será que você não faz alguma coisa para Nossa Senhora achando que vai desonrar Jesus, que Jesus vai ficar triste? Ou os exteriores, será que você não está demais, pensando demais nas coisas externas, esquecendo a interna? Ou os presunçosos, será que você não é um daqueles que quer se consagrar e achar, não, agora Nossa Senhora vai resolver tudo para mim, vou sentar e descansar? Será que você não é um daqueles inconstantes que qualquer coisinha desiste? Né? Ou será que você não é um hipócrita? Temos que refletir. Como é que está a minha vida de pecado? Como é que está a minha vida de amor aos irmãos ou em casa? Porque tem pessoa que se consagra Nossa Senhora, nossa, é um anjinho lá, mas chega em casa dando coice em todo mundo. Não ama, não perdoa, não tem coragem de fazer um ato de caridade. Hipocrisia. Né? Ou será que você é um desses interesseiros que só está querendo que Nossa Senhora te dê coisas, né? Então, Jesus fala, né? Quando dê esmola, não toque a trombeta para todo mundo ficar sabendo. Quando rezar, não fica rezando em pé nas esquinas para que os homens vejam e te elogiem. Quando jejuar, capítulo de Mateus capítulo 6, quando jejuar, não fica com o rosto abatido para que todo mundo veja que você está jejuando e te elogie. Na consagração, nessa devoção à Nossa Senhora, é o contrário. A gente quer se esconder para que ela apareça, para que Cristo apareça. Aqui é o contrário. O consagrado, ele vai sumindo, o consagrado, ele vai se aniquilando, ele vai diminuindo. E Nossa Senhora e Cristo vai aparecendo. Então, nós precisamos, não é para se consagrar, para ficar se amostrando, né? É para ficar se escondendo. Então, tem vezes que a gente tem que divulgar as coisas? Tem, mas não precisa ficar divulgando para se amostrar, ou sempre estar com a camisa, sempre estar com a rosa, sempre estar com a cor, para que todo mundo olhe para você e fale, olha como ele é mariano. Não façam isso, tá? Tem que diminuir. Diminuir para que Jesus cresça, né? E uma coisa também que eu quero falar para vocês, antes de entrar aqui nas características da verdadeira devoção, que é rapidinho, deixa eu lembrar, sobre os pecados, né? Sobre o nosso fundo de maldade. Vai ter um momento que nós vamos refletir sobre esse fundo de maldade, né? E lá no tratado, quando a gente começar uns exercícios espirituais, tem o conhecimento de si, conhecimento do fundo de maldade. Então, gente, no nosso caso, é o contrário. Os hipócritas, ele tentam esconder. E nós vamos revelar. E quando o Espírito Santo revela uma maldade, um mal, um vício em nós, é para curar. Então, a gente precisa reconhecer o nosso fundo de maldade, ou seja, eu preciso ver ali onde é que estão os meus erros. Por exemplo, as situações, ela vai começar a me revelar. Né? Tem uns santos e alguns teólogos da área da cura interior diz assim, que o outro nos revela. Então, para que vocês já comecem a entender qual a importância do caderno, de anotar, porque eu quero conhecer o meu fundo de maldade. Vai ter um tempo que a gente vai estar nos exercícios espirituais conhecendo o meu fundo de maldade. Aconteceu uma coisa e eu fiquei irado, com raiva, de vontade de matar aquela pessoa. Aí eu falo, não, mas como fulano é miserável, como fulano é isso e isso. Aí eu descobri algo da pessoa, não estava valendo nada para mim. Na verdade, eu tenho que olhar o que aquilo que ele fez revelou em mim. Ele revelou uma ira. E já pega a caneta e anota lá, ó. Eu tenho uma ira. Eu fico irado às vezes. Não tem um mal, tem uma maldade aí. A ira. Que é um pecado capital. Pronto, você vai agora tentar trabalhar isso, vai colocar aos pés de Nossa Senhora, de Jesus, e você vai vendo todas as coisas, inveja, sentir inveja, né? Tem um pecado que eu não consigo tirar, tem uma preguiça, sou presunçoso, você vai conhecendo seu fundo de maldade. E se você não conhece, se você não apresenta para Deus esse fundo de maldade, ele não vai tirar. Deus não vai tirar nada à força. Então, ele dá a possibilidade para que nós possamos conhecer, nós vamos reconhecer e nós vamos apresentar, né? Vou dar um exemplo. Quando você chega no dentista, né, o dentista não vai arrancar os seus dentes bons,
Ele vai arrancar o dente ruim. Mas o que você faz? Abre logo o bocão. E fala, doutor, é esse aqui. Aí o doutor vai lá e olha, realmente está estragado, está podre. Aí você vai lá e aí ele vai e arranca aquele dente podre. E o que acontece? Ou, geralmente ele coloca outro, bonito, ou se não for o caso de arrancar, pode restaurar. Né? A palavra restaurar é linda porque Deus restaura o nosso interior. Então você precisa mostrar. Nós não vamos esconder a nossa podridão, nós vamos mostrar. Né? Já viu aquela criança quando está com o dente que está estragado? Aí você fala, deixa eu ver o dente. Ela, não, com medo e corre, tampa a boca, ela não mostra. Então não tem como arrancar. Só vai arrancar quando você mostrar o coisa. Deus só vai arrancar a maldade dentro de você quando você apresentar para ele, reconhecer, Senhor, eu tenho esse mal, eu tenho esse vício, eu tenho essa mania. E aí Deus vai arrancar. Você tem medo de mostrar, porque muitas pessoas ficam... uns ficam com medo, outros não querem assumir. Não, eu não sou isso não. Não, gente. Deus revelou, assume. Eu sou isso mesmo. Apresenta para Deus. Fala, Senhor, abra a boca do seu coração, né? Abra a boca do seu coração. Mostra os podridões do seu coração. Pede para Jesus arrancar. Amém? Nós vamos falar muito sobre isso ainda quando chegarmos na parte dos exercícios espirituais, tá? Então, vamos lá. Já descobrimos quais são os 7 falsos devotos. Graças a Deus, a maioria nós somos. E graças a Deus que nós estamos descobrindo que somos. Porque nós vamos descobrindo aonde que nós precisamos melhorar, tá? Se tiver alguém aqui que é um verdadeiríssimo devoto, pode sair do curso, não precisa mais fazer. Inclusive, eu sairia também, mas isso aqui está me ajudando a ser cada vez melhor, tá? Aí ele vai falar um pouco agora da verdadeira devoção. Já falamos da falsa, vamos falar da verdadeira para depois nós escolhermos. Eu vou escolher a verdadeira, né? Então, ele fala que a verdadeira devoção ela é interior. A primeira característica que São Luís coloca, ela é interior. A devoção não é exterior, a devoção não é cadeia, não é roupa, não é nem mesmo o fato de recitar a oração, porque, às vezes, falar a oração não é interior. Estou só falando da boca para fora. Esse povo me honra só com os lábios. A devoção é interior. Quando chegar na parte onde nós vamos falar dos efeitos... Tem a parte lá que a gente vai falar das práticas interiores, você vai ver que lindo. Esse ano vocês vão entender de vez a consagração, tá? Ela é interior, ela é eterna, é santa, constante e desinteressada, certo? Por que interior? Porque, antes de tudo, a verdadeira devoção à Santíssima Virgem ela é interior, ela vem de dentro, isto é, parte do espírito, do coração, vem da estima em que se tem a Santíssima Virgem. Então, eu vou ser devoto dela porque eu amo. Lembra quando a gente falou lá no primeiro encontro que a devoção é um ato que é parte de um amor que me faz, então, dar uma disposição. Então, eu amo aquela pessoa, então eu quero servi-la, ajudá-la, me entregar a ela. Então, parte dessa ternura, dessa estima, né? Da alta ideia que se formou de suas grandezas e do amor, né, da Virgem Maria, enfim. Ou seja, por que eu tenho a devoção? Porque tudo aquilo que ela fez foi sendo retratado pela igreja. Se ninguém não me falasse assim, Maria foi a mãe de Deus, ela foi a mais humilde das criaturas, ela hoje é a nossa intercessora, eu não ia ter essa devoção. Então, aquilo que a igreja foi falando, eu fui conhecendo Nossa Senhora, falei, preciso ter uma devoção a essa mulher, a essa mãe. Eu amo essa mãe, então agora eu estou aqui pronto para servir. Entendeu? Então, por isso que é interior. Ainda que não se falasse nada de curso, nada de vela, nada de nada, mas a pessoa simplesmente... quando você se apaixona por uma pessoa que quer dar sua vida por ela, você não precisa de nada externo. Na hora de você falar, vou dar minha vida por aquela pessoa. Acabou. Isso é consagração. Isso é uma devoção interior, né? A consagração, ela acontece no coração. Ela acontece na alma. Uma alma que deseja amar a Deus e servir a Deus por meio de Nossa Senhora. Então, a consagração vai começar no coração. É nesse desejo de amar. Porque consagrar, nós já vimos que é dedicar, separar, né? Entregar inteiramente nas mãos dela. Isso é consagrar. Entregar tudo a ela, tá? Então, a primeira interior, tá? Nós vamos falar muito ainda sobre isso, essa parte de ser interior, quando chegarmos nas práticas interiores. A verdadeira devoção, ela é eterna, né? Ela é cheia de ternura,
ela é cheia de confiança na Santíssima Virgem, né? A confiança como um Deus que confiou a sua vida num ser humano, né? Uma ser humana, não existe essa palavra, mas Nossa Senhora, uma mulher, né? Olha, imagine, que confiança, que ternura de um Deus se colocar nos braços de uma mulher, fica dependente. Se Nossa Senhora abandonasse Jesus lá, como algumas mulheres fazem hoje, né, sem noção, e Jesus morresse de fome, já pensou? Se São José não fosse ali aquele homem tão vigoroso, pai adotivo, que fez de tudo para salvar a vida do menino Deus, Jesus morresse? Mas Jesus poderia ter morrido ainda pequeno nas mãos de Nossa Senhora. Mas ele confiou naquela mulher. Então, nós também, nessa ternura, vai confiar. Essa confiança vem de quê? Vem da vela? Vem da roupa? Vem da cadeira? Não, essa confiança vem de dentro. Eu confio em Nossa Senhora. E aí, pronto, essa ternura, né? Por quê? Porque uma vez que eu sei que o próprio Deus se colocou nas mãos dela, nos cuidados dela, e não teve problema, então também vou colocar, também vou me colocar. Eu não tenho medo de me colocar nas mãos de Nossa Senhora, porque se Deus não teve medo, por que eu vou ter? É. Deus, que era muito mais valioso, né? Claro, infinitamente mais valioso do que eu, se entregou a Nossa Senhora, por que eu, pobre verme, não posso me entregar? Né? Essa ternura consiste nisso, nessa confiança, né? No sentido de dizer assim, qual filho que não se joga nos braços da mãe? Ele sabe que a mãe, quando o filho está em cima de alguma coisa assim, uma parede, alguma coisa, e a mãe chama, ele vem, ele se joga. Ele não tem medo. Olha só a confiança. É essa confiança que nós temos que ter em Nossa Senhora. A verdadeira devoção também ela é santa. Então, tem que ser uma coisa de santidade. Não adianta uma devoção a Nossa Senhora de uma pessoa que não tem uma virtude de Nossa Senhora. Claro que nós não vamos ter a virtude de Nossa Senhora igual ela teve. Eu nunca vou ser casto igual Nossa Senhora. Eu nunca vou ser humilde como Nossa Senhora. Mas eu vou buscar ser. Então, eu também sou um pouco casto. Eu também sou um pouquinho humilde. Nem que seja um pouquinho de nada. Mas eu sou. E eu sei que essa é humilde, essa virtude que Nossa Senhora teve. E eu sempre estou buscando. Nas minhas orações eu peço, mãe, me ajuda a ter a virtude da humildade, da pureza, da caridade, da fé, né, de Maria. Então, a gente vai tendo, vai buscando. Então, imagina uma pessoa que não tem fé, não tem humildade, não tem pureza, não tem obediência, não tem nada. Mas é consagrado, mas a veste é linda, a vela é linda, a cadeiona lá, o cadeado e tal. Não existe. A consagração, a devoção, ela é santa. E o que é santa? A santidade está ligada às virtudes. Quando eu vou adquirindo as virtudes, eu vou me tornando santo. Olha só. Então, quais são as virtudes que eu devo imitar de Nossa Senhora? Está aqui no tratado. Uma humildade profunda. Eu tenho que buscar humildade. Eu tenho que buscar uma contínua oração. Ah, o consagrado a Nossa Senhora que não reza. E tem, Nilson, tem. Quando você vai fazer um pastoreio, uma conversa, uma orientação com as pessoas, já vi pessoas, não, mas que hora que você faz suas orações? Não, eu estou fazendo a oração de Nossa Senhora agora, tal, assim, mas eu estou falando a sua oração pessoal, quando você reza. Qual horário você reza? Não, eu não rezo. Como assim que você não reza? Além das orações do tratado, a gente tem que ter as outras orações pessoais, né? A oração no sacrário, a oração do rosário, a oração que a gente faz com Deus também. Tem que ter a nossa oração. Porque também Nossa Senhora sozinha não vai. Ela só intercede por nós. Ela ajuda a rezar junto com a gente, mas a gente também tem que ter o nosso momento com Deus. Então tem que ter oração profunda, como ela teve. Nossa Senhora era uma mulher de oração profunda. Obediência cega. Gente, nós temos que obedecer a Deus. Temos que obedecer à igreja. Infelizmente, existe também. Ah, eu sou consagrado, eu tenho meu grupo, o padre falou uma coisa, mas nós vamos fazer outra, porque esse padre não sabe de nada, esse padre está contra nós porque ele não gosta de Nossa Senhora, então nós vamos sim fazer aquele encontro tal hora. Desobedecer o padre. Não importa se o padre é nojento, não importa se o padre não entendeu o mistério, não importa se o padre é contra a consagração. Se o padre falou não, é não. Se o padre falou sim, é sim. Eu estou falando de uma obediência ali que está ligada a toda a estrutura pastoral da administração do padre. Eu não estou dizendo que você vai acreditar em coisas que ele está dizendo, ou que determinada coisa que ele falar, se for absurdo, você já vai concordar. Eu estou dizendo que você vai obedecer. Então, nós temos que ter uma obediência. Obediência a Deus, obediência aos sacerdotes, obediência ao bispo,
obediência ao seu coordenador, obediência ao seu pai, à sua mãe, você que é jovem. Obediência também às autoridades civis, que foram constituídas por Deus, porque toda autoridade foi dada por Deus. Temos que obedecer. Então, Maria obedecia todas as regras, todas as leis de Moisés, obedeceu o chamado para o recenseamento, obedeceu o seu esposo. Imagina São José acordando ali no dia do sonho, falou, ó, pega o menino e vamos para o Egito. E Maria não falou nada. Eu tenho certeza que Maria não falou nada. Maria pegou o menino e foi com ele para o Egito, acabou. Ela obedeceu o seu esposo. Tá? Então, vamos lá. Obediência, uma fé viva, né? A fé de Maria, não precisamos nem comentar, foi a maior fé, maior do que até a de Abraão. Então, temos que ter fé também. A mortificação universal. O que é mortificação? É mortificar todas as minhas vontades. Eu gosto disso, mas pela igreja eu não vou fazer isso. Eu gosto disso, mas o padre disse que é pecado, então não vou fazer mais. Eu gosto daquilo, mas está dando contra testemunho, não vou fazer mais. Eu gosto de vestir aquela roupinha curta, mas eu não vou fazer mais, porque agora... Então, vou renunciando aquelas coisas, que algumas coisas é até bom, mas só que não dá um bom testemunho como consagrado. Então, vou mortificando. Quando eu mortifico a minha vontade, eu vou fazendo a vontade de Deus. Tá? Então, tem que ter essa mortificação. Não existe um consagrado que só quer fazer sua vontade, né? A pureza, nós já falamos, né? Tem que ter a pureza nos olhos, na boca, no coração, aquela coisa, né? Olhar bem para os mistérios, olhar para cada um, para as pessoas com um olhar de amor, né? Vendo as pessoas como o templo do Espírito Santo, né? A pureza no escrever, no falar, tudo isso é a pureza, tudo com castidade, né? A caridade é muito importante. Eu chamo lá no grupo, gente, vamos fazer caridade, vamos entregar a comida lá para os meninos de rua, para os irmãos de rua. Poucas pessoas vão, alguns consagrados vão. No dia lá da consagração, fazer um ato de caridade, né? Toda sexta-feira, pelo menos, fazer um ato de caridade, porque a igreja nos ensina assim, aquilo que eu não vou comer a mais no dia, eu dou para o outro. Não adianta eu não comer de manhã, aí hoje é sexta, eu faço jejum, eu guardo cuscuz para comer no sábado de manhã, eu já fiz isso, né? Hoje é um dia de jejum, então eu fico lá estocando. Quando é no outro dia, eu como tudo. Isso aí não é jejum. Isso aí é ser pagão. Então, a caridade é o quê? É dar para o outro. Dar um pouco da nossa vida, dos nossos dons para o outro, tá? Então, tem que ter caridade. A caridade também não significa só dar as coisas, mas é amar, cuidar bem, acolher, não julgar, rezar pelas pessoas, tá? A paciência heróica de Nossa Senhora. Então, Nossa Senhora tinha paciência demais, né? A doçura angélica e a sabedoria divina. Então, tudo isso aqui, se a gente fizer pelo menos 10% do que Nossa Senhora fez, não sei se a gente chega a isso, já vamos ser santos, né? Então, para a nossa devoção ser santa, precisamos ter essas virtudes, tá? A verdadeira devoção a Nossa Senhora também ela é constante, é o contrário dos inconstantes. Eu sou devoto de Nossa Senhora desde quando eu entrei na igreja, né? Quando eu comecei a caminhar na igreja de verdade, 2017. Mas ali no finalzinho de 2017, no início de 2018, que eu fui entender o que é Nossa Senhora. Mas sempre fui devoto. Essa devoção era muito falsa, era muito isso, muito aquilo, tudo isso aqui tinha. Como eu já vou dando aqui um pouco dos relatos, mas eu fui o quê? Crescendo na devoção, fui constante. Nunca parei de ser devoto a Nossa Senhora, nunca parei. Capenguei, caí, fraquejei, sim, mas nunca parei. Nunca parei. Pensei em parar? Pensei. Não de ser devoto, mas parar alguns apostolados, algumas coisas, nos momentos que eu também já falo. Mas nunca parei. Ela é constante. Constante não significa que ela vai ser assim, ó. Constante e estável, não. Constante significa que ela vai ser assim, eu vou cair, volto. Subo, desço. Mas eu nunca paro. Eu vou seguindo direto até o céu. Porque o santo não é aquele que não peca, não é aquele que não cai. É aquele que levanta toda vez que cai. Então, eu não posso parar, né? Então, é constante, tá? Como eu já falei várias vezes aqui. Renilson, esse ano eu não consegui renovar. Pronto, então vou ficar o ano todo sem rezar, sem ver Nossa Senhora, não quero saber de Nossa Senhora. Só ano que vem, quando eu renovar minha consagração. Não.
Você é batizado? Você já consagrou uma vez? Não, você é consagrado a vida inteira. Não consegui fazer as orações essa semana, faz na outra. Ah, fiquei um tempo afastado por causa de doença. Agora volta. Não para. Entendeu? Não precisa parar. Vamos continuar. E a devoção à Santíssima Virgem também, ela é desinteressada. Então, como já falamos, né, dos devotos interesseiros. Então, tem que ser uma devoção, eu nem vou ler aqui o que está no parágrafo, mas o que a gente tem? Desinteressado. Eu vou ser devoto de Nossa Senhora porque eu amo Nossa Senhora, eu quero servir a Nossa Senhora e eu quero entregar a minha vida a Nossa Senhora. E se Nossa Senhora não me der nada? E se Nossa Senhora não interceder por mim em nada? Se Nossa Senhora não fizer nenhum milagre para mim? Se Nossa Senhora nunca aparecer para mim? Se Nossa Senhora nunca me falar nada, não me dá nenhum tipo de resposta, de confiança, de nada? Ainda assim, eu vou me consagrar a Nossa Senhora, não importa. Eu estou dando a minha vida para ela, eu quero é dar, não estou pedindo, eu quero é dar. Se você chega para um mendigo de rua, você dá uma coisa para ele, você vai querer o que de volta daquele mendigo? Nada, você só está dando para ele. É assim que nós nos entregamos a nossa vida. Eu estou dando, não estou querendo. Mas o fato de saber. Agora, quando você dá alguma coisa para o gerente da sua empresa, quando você dá alguma coisa para a sua esposa, para o seu esposo, você está querendo algo em troca. Aquela pessoa tem coisa em troca. Nossa Senhora tem muita coisa para nos dar. Então, é muito de se esperar que muitos queiram agradar ela, porque está pensando em recompensa. Mas, mesmo que Nossa Senhora tenha muita coisa para nos dar, é interessante que nós nos consagremos a ela não pensando em ganhar nada, mas pelo amor que nós temos a ela, pela ternura que nós temos a ela, pela confiança que nós temos a ela, e porque ela merece. Não é porque eu quero algo em troca. Não, eu vou dar porque ela merece. Tá? Então, desinteressada, sem nenhum interesse. Tanto que lá, quando a gente chegar nas práticas interiores, não vai ter interesse. Viu? É só toma lá, não tem dá cá, é toma lá. Né? Então, vamos lá. Desinteressada já acabou, né? Só essa aqui mesmo. Pronto, então já falamos de todas as práticas, né? Já falamos de todos os devotos falsos. Já falamos de qual é a verdadeira devoção. Gente, antes de finalizar aqui, tem um artigo 2 que fala assim, as práticas da verdadeira devoção à Santíssima Virgem. Aí eu vou deixar essas práticas para a gente já falar tudo junto no capítulo que trata das práticas, exteriores e interiores, porque tem muitos aqui que vai depois se repetir. Então, a gente deixa para falar das práticas. Tá? Nós já vimos como é essa devoção. Ela é santa, ela é eterna, ela é interior, ela é desinteressada, ela é constante. Pronto. Aí depois a gente vai ver como praticar. Mas essas práticas nós vamos deixar para o capítulo 8. Acho que é o capítulo 8, que fala sobre as práticas. Onde nós vamos falar muito dessa prática interior e entender como é que funciona essa consagração. Por hora, é isso que nós já vimos, tá? Se alguém tem alguma dúvida, se alguém tem algum comentário, esse é o momento para a gente colocar aqui nos comentários para que nós possamos finalizar a nossa live. Santidade aos olhos dos outros. Aqueles que fingem, tem uns que fingem santidade aos olhos dos outros. Tem gente que a gente olha e pensa que é santo, mas ninguém sabe, né? O que faz quando está a sós. Dúvidas? Cheguei tarde, mas cheguei. Quem não conseguiu assistir a live toda, gente, depois assiste, né, com calma, né? Coloca ali na parte que você assistiu, né? Adianta para pegar a parte, ou assistir toda, né? Tirar dúvida ali também. E aí, meus amores, meus amados, meus queridos, meus devotos de Nossa Senhora, o que vocês me dizem? Como está esse curso até agora? Qual a expectativa? Como vocês estão animados? Qual é a expectativa para o dia 31 de maio, tá? 31 de maio, onde nós vamos nos consagrar e renovar a nossa consagração. Tem uma dúvida? Deixa eu ver se tem aviso, então, para a gente finalizar a live. Hoje parece que foi rapidinho, né? Rapidinho não. Mais de uma hora, mas foi menos que a outra.
Então, quais são os encaminhamentos? Segunda-feira que vem, dia 27, né? Segunda-feira é 27. Então, eu já quero também dar uma alerta para vocês que vai começar semana que vem os exercícios espirituais, tá bom? Dia 27, vai começar dia 28, os exercícios espirituais. Para quem vai se consagrar ou renovar em 31 de maio, porque são 33 dias. 33 contando com os domingos, a gente vai ver no tratado que são 30 dias, mas dentro dessas semanas todas vai ter 33, né? Porque o domingo não é obrigado a fazer, mas a gente faz no domingo, né? Nós também não é proibido fazer. Né? Então, aí vocês já fiquem atentos aos exercícios espirituais. Olha, quem tem esse livro já tem os exercícios espirituais, que são orações, tem orações e tem outras coisas. Eu vou explicar no próximo encontro. Mas já fiquem atentos, se você não tem os exercícios espirituais, as orações, procure saber mais ou menos quais são. Tem um livro que tem só os exercícios, porque no dia 27 eu vou explicar como é que funcionam os exercícios espirituais, e no dia 28 a gente já começa. No grupo Exército de Maria, a gente manda um card de manhãzinha cedo, com o dia, por exemplo, 12 dias preliminares, primeiro dia, aí tem a data, tem tudo. Data 28, primeiro dia, orações, Ave Maria Estela, Veni Creato. Vai estar assim, não vai ter a oração, vai ter dizendo qual a oração. Você vai buscar a oração onde tiver. E vai ter sempre uma passagem também da Bíblia. Você deve ter uma Bíblia em casa, quem não tem, providencia, não pode ficar sem Bíblia. E aí você vai fazendo exercício acompanhado com a gente todos os dias. Então, precisa já saber se você tem as orações, né, ali do tratado, para poder fazer as orações. No exercício espirituais, depois eu vou explicar que não é só ler. Eu vou explicar no dia como é que se faz os exercícios espirituais, a sequência, tudo certinho. Não se preocupem, tá? Só se preocupem em saber se você tem as orações. Se seu livro tem as orações no final, se não, você pode ou pegar na internet, eu tenho um livro só com as orações. Nossa irmã Luciene fala assim, depois eu posso renovar com Nossa Senhora das Graças? Pode. Né? Então, você pode renovar. Você quer renovar no dia 31 e renovar de novo no dia de Nossa Senhora das Graças? Pode, viu? Olha só, gente, no tratado, São Luís diz que você pode renovar todo ano, pode renovar todo mês e pode renovar todo dia. Olha só. Você pode renovar quantas vezes quiser. A gente criou um costume de renovar todo ano. Né? É bom que a gente renove sempre na mesma data, ou tem gente que fala, ó, eu vou me consagrar no dia de Nossa Senhora de Fátima, porque eu sou muito devota a Nossa Senhora de Fátima, e tem que ser naquele dia, tranquilo. Mas não é obrigado que seja naquele dia. Então, eu me consagrei dia de Nossa Senhora de Fátima, aí eu já renovei Nossa Senhora do Carmo, já renovei Nossa Senhora Rosa Mística, já renovei Nossa Senhora da Imaculada, já renovei Nossa Senhora da Visitação, e esse ano de novo Nossa Senhora da Visitação. O ano passado foi Rosa Mística, porque como a gente tem uma dificuldade de ter uma missa qualquer dia, eu escolho aquela data que vai dar num domingo que tem uma missa e todo mundo pode participar. Lembrando que se você for se consagrar no dia de Nossa Senhora de Fátima, comece os exercícios antes, faça a sua conta, tem que dar 33 dias no dia 12 de maio, ok? Aí ela fala assim, graças a Deus, porque eu sou devota de Nossa Senhora. Sim, você pode se renovar agora, dia 31 de maio, e pode renovar no dia de Nossa Senhora das Graças. Eu acho que é em agosto, né? Ou é setembro. Ou então você pode também fazer só esse estudo, aí quando chegar mais próximo do dia de Nossa Senhora das Graças, você faz a sua renovação, mas se fizer 2 vezes, melhor ainda, no ano, né? Então, seria muito interessante. Então, no dia 27, a gente fala sobre os exercícios, dia 28, a gente começa os exercícios e continua com as aulas, tá? Então, nosso propósito dessa semana, ler o capítulo 4, tá? O que é o capítulo 4? Quem sabe de cor aí? Deixa eu olhar, que eu também não sei de cor. É o 4 ou 5? Nós vamos para o 4, né? Capítulo 4. Que é a perfeita devoção à Santíssima Virgem ou perfeita consagração. Vai falar disso, da perfeita consagração. Por isso que nós não ficamos muito aqui nessa parte. Ele é bem pequenininho, gente, olha. Dava para a gente fazer o 4 e o 5 juntos.
mas como já está lá no... Será que dá para fazer o 4 e o 5 juntos? O 5 é o quê? Os motivos. Deixa eu ver. Não, são muitos motivos. Se botar os dois, fica muito. Mas é melhor a gente fazer pouquinho, a gente tira dúvida. É bom que vai falar sobre os exercícios espirituais, né? Nossa, o 5 é enorme, gente. O 5 é enorme. Então, capítulo 4. O que mais? Anotar as dúvidas, anotar as palavras difíceis, rezar pelo seu formador aqui, pelo apostolado, pela missão pastorear, e rezar uns pelos outros. Não esqueça, nas suas orações pessoais, reza por todos que estão aqui. Nós estamos juntos, né, em oração. Outra lembrança muito importante: não desista antes de conversar com um de nós. Não desista por qualquer coisa. Lembra que eu falei? Cada desistência é uma vitória do demônio sobre nós, sobre os filhos de Nossa Senhora. Né? Então, não desistir por nada, certo? Traga a situação, vamos conversar, vamos ver como que a gente pode retomar, mas nunca desistir, tá bom? Então é isso, meus irmãos. Aí, ó, Nossa Senhora das Graças é dia 27 de novembro. Está um pouco longe. Então, vamos renovar agora, dia 31 de maio, e em novembro de novo. Às vezes eu renovo minha consagração quando eu vou, porque às vezes tem um grupo que vai se consagrar no dia da Imaculada, 8 de dezembro, aí pede para eu acompanhar. Eu ajudo ali um pouco nos exercícios, e no dia, as pessoas às vezes querem que eu esteja lá perto, tal. Aí eu renovo minha consagração de uma forma mais... menos sublime, porque aquelas pessoas estão se consagrando, às vezes eu levo a carta, então às vezes eu fico repetindo com eles, mas eu renovo a minha consagração. Inclusive, agora quando eu for participar, eu vou fazer também. Vou levar a forma, vou levar a vela, e vou participar juntos. Quanto mais a gente renovar, mais a gente vai gravando ali no nosso coração os nossos propósitos e votos do batismo, para que nós possamos renovar essas promessas do batismo. Quanto mais eu renovo, é de se esperar que eu cumpra melhor, porque eu estou renovando, estou lembrando, estou vendo o quanto que eu sou infiel, tá certo? Então é isso, vamos lá, vamos finalizar o nosso quarto encontro, foi maravilhoso. Deixe o seu comentário depois, quando eu salvar essa live lá no YouTube, mesmo assim vai lá, né? O chat vai ficar, mas você vai lá também e deixa o seu comentáriozinho lá embaixo, deixa o seu joinha, né? Seu legal. Vocês que estão aqui já são inscritos, porque tem que se inscrever para participar do chat, mas você que está assistindo esse vídeo, né, gravado, você que está assistindo agora, deixa o seu like, inscreva no canal, divulga mais esse vídeo para mais pessoas, para que nós possamos aprender mais sobre Nossa Senhora, para que nós possamos fazer ela mais conhecida e Jesus Cristo mais amado e adorado. Amém? Salve Maria Imaculada, viva Cristo, Rei do Universo, e até a próxima. Vamos rezar. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tu, adveniat regnum tu, fiat voluntas tu, sicut in cielo et in terra. Pane nostro quotidianum da nobis hodie, et dimitti nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostri, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Amém. Que Nossa Senhora possa nos proteger e interceder por nós, por cada um de vocês. E permaneçamos unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Uma boa semana para vocês.